A humanidade, desde a aurora dos tempos, tem buscado meios de se conectar com o mundo espiritual em busca de proteção, orientação e até redenção. E como vimos em vídeos anteriores nessa série sobre religiões e mitos, a nossa espécie desenvolveu uma grande variedade de crenças e narrativas que contam como viemos parar aqui e para onde vamos. No Japão, há muitos séculos, surgiu um sistema de crenças assim, o Shintoísmo. E nesse vídeo iremos nos aprofundar na história geral desse sistema de crenças e saberemos como ele surgiu, os seus preceitos, seus rituais, seus deuses e o legado que podemos observar. E como já fiz em outros vídeos, gostaria de deixar claro que a temática sobre religiões pode ser sensível para algumas pessoas, e por isso gostaria de lembrar que esse vídeo aborda a historicidade desse sistema de crença, e que de forma respeitosa peço licença aos crentes dessa fé para explanar o que pesquisei sobre essa crença, e que pretendo ser o mais respeitoso possível. Gostaria de salientar a necessidade de que haja respeito nos comentários, e caso eu detecte alguma forma de intolerância e desrespeito, eu mesmo irei deletar o comentário. Mas antes de entrarmos nessa jornada, gostaria de pedir também que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os vídeos futuros. E aproveite e deixe também um like, um comentário sobre o que achou e compartilhe com seus amigos. Isso me ajudará a alcançar mais pessoas com o meu trabalho e não lhe custará nada. Diferentemente de outras religiões, o Shintoísmo não possui um fundador reconhecido. Os povos do Japão antigo preservavam crenças animistas, veneravam ancestrais tidos como divinos e se comunicavam com o mundo espiritual através de práticas que hoje chamamos de xamanismo. Certos elementos dessas crenças foram incorporados no Shintoísmo, onde pode ser detectada a partir do período da cultura Yayoi. De acordo com a Enciclopédia das Religiões Japonesas, a formação da religião shintoísta é quase idêntica à cultura étnica japonesa, e é uma cultura religiosa que jamais foi praticada à parte dessa sociedade étnica. E de acordo com a Enciclopédia Kodansha do Japão, é difícil identificar com precisão quando esse sistema de crença surgiu, mas que a religião dos japoneses surgiu quando a agricultura de terra irrigada necessitava de comunidades bem organizadas e estáveis, e os rituais agrícolas, que mais tarde desempenharam um papel importante no shintoísmo, se desenvolveram. E nesse interim, a adoração de elementos naturais e a reverência que advinha dessas tradições se tornaram no núcleo das crenças dessas populações do Japão. Além dessa devoção, o temor das almas que partiram também levou à realização de rituais para aplacá-las. Isso eventualmente evoluiu para a veneração de espíritos ancestrais. Observa-se que certos fenômenos naturais e características geográficas eram deificadas. Rios e montanhas eram especialmente significativas, como o Monte Fuji, cujo nome possivelmente deriva do termo Ainu, onde Fushi é o nome de um deus desse vulcão. Nos deuses shintoístas, espíritos, forças sobrenaturais e essências são chamados de kami, e acredita-se que habitam locais de beleza natural particular. Em contraste, espíritos malignos ou demônios, chamados de oni, são principalmente invisíveis, alguns sendo imaginados como gigantes com chifres e 3 olhos, e que seu poder geralmente é temporário, e não representam uma força maligna inerente. Os fantasmas, conhecidos como obaki, requerem certos rituais para serem afastados antes que causem danos. Alguns espíritos e animais mortos podem até possuir humanos, e esses indivíduos deveriam ser exorcizados por um sacerdote. Os deuses da natureza e os ancestrais eram vistos como espíritos que flutuavam no ar, e durante as festividades as pessoas invocavam esses deuses para que descessem em pontos santificados, chamados de shintais. Esses deuses residiam temporariamente em árvores, rochas, espelhos e espadas, e eram convocados por xamãs. Com o tempo, os locais temporariamente purificados para as festividades se tornaram santuários permanentes para deuses benevolentes. As pessoas inicialmente adoravam shintais em vez de esculpirem imagens dos deuses, e com o tempo surgiram tantos deuses que os japoneses criaram a expressão Yayoi-orozu no Kami, que significa 8 milhões de deuses, mas atualmente é usada para indicar incontáveis deuses, pois o número de divindades no shintoísmo continua a crescer.
À medida que os rituais shintoístas passaram a concentrar-se em santuários, cada clã cultuava sua própria deidade guardiã. E quando a família imperial unificou a nação no 7º século da nossa era, a sua deus Sol, Amaterasu ou Mikami, foi elevada à condição de deidade nacional e figura central dos deuses shintoístas. Os estudiosos têm debatido em que ponto da história é legítimo começar a falar sobre o shintoísmo como um fenômeno especificamente religioso. Alguns sugerem que as crenças nos kami do Japão eram praticadas simbioticamente com o budismo organizado que havia chegado no arquipélago no século VI e que só mais tarde foi institucionalizado como uma crença distinta, num esforço de separar-se do budismo. Embora várias instituições e práticas agora associadas ao shintoísmo existissem no Japão no século VIII, vários estudiosos argumentaram que o shintoísmo ganhou o selo de religião distinta durante o século XIX, na era Meiji do Japão. O shintoísmo não pode ser considerado como um sistema religioso unificado que existiu desde o período antigo até o moderno, sendo que antes dos tempos modernos o shintoísmo não existia como uma religião independente, mas em várias tradições passadas oralmente durante séculos. Embora muitos estudiosos escrevam o shintoísmo como uma religião, alguns praticantes a veem mais como um caminho ou uma filosofia, caracterizando-o como um costume ou tradição. Esta perspectiva busca contornar a separação moderna entre religião e Estado e restaurar os laços históricos do shintoísmo com o Estado japonês. Muitas categorias de religião definidas pela cultura ocidental não se aplicam prontamente ao shintoísmo, que não tem um fundador único, ou profetas, e nenhum texto canônico. Diferente das religiões ocidentais que enfatizam a exclusividade, no Japão é aceitável praticar diferentes tradições religiosas simultaneamente, tornando a religião japonesa altamente pluralista. O shintoísmo é uma das duas principais religiões do Japão, junto com o budismo, e as duas se diferenciam no foco. Enquanto o budismo enfatiza a cessação do sofrimento, o shintoísmo se concentra na adaptação e às necessidades práticas da vida. O shintoísmo integrou elementos de outras religiões da Ásia continental, como o budismo, confucionismo, taoísmo e práticas de adivinhação chinesas, compartilhando o politeísmo com outras religiões do leste asiático. Duas crônicas são fontes valiosas sobre a mitologia e crenças shintoístas. Uma é o Kojiki, que é o registro de assuntos antigos, que foi um documento compilado em 712 da Era Comum pelo estudioso Ono Yasumaru, que utilizou fontes anteriores, principalmente genealogias de clãs influentes. A outra crônica, o Nihon Shoki, ou Crônica do Japão, também conhecido como Nihongi, foi escrito por um comitê de estudiosos em 720 da nossa era. Essas obras descrevem a Era dos Deuses, quando o mundo foi criado e governado por deuses antes de se retirarem para permitir que a humanidade se autogovernasse, e que também atribuem à linhagem imperial uma descendência direta dos deuses, onde o homem chamado Jimmu Tenno, alegadamente tataraneto da deusa Amaterasu, se torna o primeiro imperador do Japão. As datas tradicionais do reinado de Jimmu são 660 a 585 AEC, embora ele possa ser uma figura puramente mítica. O Nihon Shoki nos apresenta o primeiro exemplo textual na palavra shintoísmo, onde o termo shintoísmo é derivado da expressão shinto, onde shin ou kami significa Deus ou espírito, e to significa caminho ou via. Portanto, o shintoísmo pode ser traduzido como caminho dos deuses ou via dos espíritos. Outras fontes sobre as crenças shintoístas iniciais incluem o Manyoshu, ou Coleção das 10.000 Folhas, escrito por volta de 760 da nossa era, e é uma antologia de poemas que aborda uma variedade de tópicos além da religião. Além disso, há as crônicas locais chamadas Fudoki, encomendadas em 713 da Era Comum, para registrar os kami locais e lendas associadas nas diversas províncias. Por fim, o Enjishiki, uma coleção de 50 livros compilados do século X da nossa era, e trata das leis, rituais e orações shintoístas. Contudo, esses livros de contos, orações e listas shintoístas não são considerados escrituras inspiradas, como se atribui ao Alcorão e à Bíblia, por exemplo, mas é um sistema de crenças onde não há doutrinas definidas e nenhuma teologia detalhada. Para os shintoístas, as doutrinas e os preceitos que eles adoram não são os aspectos mais importantes de sua fé.
mas sim os atos que promovem a harmonia e a subsistência de uma pequena comunidade. A harmonia com os deuses, com a natureza e com a comunidade era considerada de valor superlativo, e tudo que rompesse a pacífica harmonia da comunidade era ruim, independentemente de seu valor moral. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de aproveitar e anunciar que a parceira do canal, a Insider, está com ofertas incríveis nesse mês de fevereiro. Fevereiro é o mês do calor, da energia, das festas e das viagens inesquecíveis. E como o foco da Insider é se adaptar ao nosso dia a dia, o destaque está em roupas leves, frescas e versáteis que proporcionam conforto e tecnologia para enfrentar o calor com estilo e praticidade. Seja curtindo o carnaval, ou explorando novos destinos, ou aproveitando os dias de descanso, as peças Insider garantem bem-estar e praticidade em todos os momentos. Um dos exemplos que gosto de mencionar são as tech t-shirts da Insider, que eu uso e recomendo. Não são apenas camisetas, elas são leves, duráveis e que vestem bem no corpo, algo que só a Insider consegue fazer. Isso porque a qualidade da Insider é insuperável, com tecnologia de ponta nos seus tecidos e que não agride a natureza, onde os tecidos são feitos com fibras de origem botânica e renovável, reduzindo o consumo de água na sua produção e reduzindo a emissão de CO2. Escolhendo a Insider é algo mais que inteligente, algo que beneficia você e a natureza. O link exclusivo para os que estão assistindo esse vídeo está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E também com meu cupom exclusivo História Geral, você consegue 12% off, que é cumulativo com os descontos no site. E acessando o site diretamente no meu link, o cupom de desconto já é aplicado no carrinho automaticamente. Além de adquirir os kits Insider, que são de extrema qualidade e que respeitam o meio ambiente, você levará um produto confortável, tecnológico e com desconto, e ainda estará fortalecendo o meu canal. No Shintoísmo, a criação do universo é narrada em mitos antigos, principalmente encontrados nos textos sagrados Kojiki e Nihon Shoki. No início havia apenas um mar caótico, indefinido e confuso. A partir desse caos, emergiram 3 divindades celestiais primordiais, conhecidas como Kotoamatsukami, e são identificados como o Deus do centro do céu, o Deus da criação elevada e o Deus da criação divina. Após o surgimento dessas divindades celestiais primordiais, várias outras divindades foram geradas. Entre essas divindades surge Izanagi e Izanami, que se destacaram como os deuses encarregados de criar a Terra. Os deuses celestiais deram a Izanagi e Izanami uma lança celestial adornada com joias, chamadas de Amenono no Hoko, e os encarregaram de criar o mundo. Izanagi e Izanami então usaram essa lança para agitar o oceano primordial, e as gotas que caíram da lança se solidificaram, formando as primeiras ilhas do Japão. Esse casal divino desceu até essa ilha e realizou um ritual de casamento, e o ritual consistia em eles circundarem uma coluna celestial em direções opostas. E nesse tipo de dança, Izanami ficou tão encantada com a beleza de seu parceiro que se distrai e erra o protocolo divino nessa dança, falando primeiro que Izanagi. Izanagi desaprova isso, mas se casa mesmo assim. Entretanto, essa inversão do protocolo resultou no nascimento de filhos deformados, que foram abandonados pelo casal, mas que se tornaram os primeiros kami da tradição japonesa. Percebendo o erro, os deuses celestiais instruíram Izanagi e Izanami a repetir o ritual corretamente, com Izanagi saudando primeiro. Dessa vez, o ritual foi bem sucedido, e o casal divino começou a criar ilhas perfeitas de diversos deuses. Izanagi e Izanami geraram todos os outros deuses, mas Izanami morreu ao dar à luz ao deus do fogo, Kagutsushi. Inconformado com a perda de Izanami, Izanagi desceu ao submundo, chamado de Yomi, para resgatá-la. Lá, Izanami, agora pertencente ao mundo dos mortos, recusou-se a voltar. Izanagi, ao vê-la em decomposição, fugiu assustado. Izanami se sente traída e, com raiva dele, manda que demônios o persigam, mas ele escapa do Yomi ileso. Enquanto Izanagi purificava-se num rio após se recuperar de sua descida ao Yomi, diversas divindades eram formadas a partir dos ornamentos e impurezas que se desprendiam de seu corpo. Diversas divindades surgiram quando ele mergulhou o rosto na água para se purificar.
quando ele lavou seu olho esquerdo, surgiu a grande deusa Materazo, a deusa do sol. De seu olho direito nasceu Tsukuyomi, o deus da lua. E do nariz de Izanagi surgiu Susanoo, o deus dos mares e tempestades. Sendo os principais kami, Izanagi dividiu o mundo entre eles. Mais tarde, Susanoo amedrontou tanto a Materazo numa disputa que fizeram que ela se escondeu numa caverna rochosa, bloqueando a entrada com uma grande pedra, e o mundo mergulhou na escuridão. Assim, os deuses conceberam um plano para fazer a Materazo sair da caverna. Juntaram galos que anunciavam o amanhecer e fizeram um grande espelho. Em arbustos penduraram joias e tiras de pano. Daí, a deusa Ama-no-Uzumi, deusa da alegria, da dança e da celebração, passou a dançar e tamborilar numa tina de água virada. Dançando alucinadamente, tirou as roupas, provocando o riso dos deuses, e toda essa atividade despertou a curiosidade de Amaterasu, que espiou para fora e viu-se no espelho. O reflexo atraiu-a para fora da caverna, quando então o deus da força, Ameno-no-Tajikarau, agarrou-a pela mão e a tirou da caverna, iluminando o mundo novamente com os raios da deusa Sol. Tal como em muitas outras religiões antigas, os deuses shintoístas simbolizam fenômenos astrológicos, geográficos e meteorológicos importantes, sempre presentes e considerados como influenciadores da vida cotidiana. De acordo com a tradição, o Kami Susanoo casou-se com uma humana e criou uma nova raça de deuses que governaram a Terra. Eventualmente, Amaterasu preocupou-se com o poder que esses deuses exerciam e enviou seu neto, Onigi, ao Monte Takashio, em Kyushu, e fez um pacto com o mais poderoso dos deuses, o Kuninushi, o deus da terra e da cura, para que ela tivesse autoridade sobre a terra do Japão, legitimando posteriormente o poder e controle da família imperial japonesa e diminuindo a influência de seu irmão Susanoo, o mar, pelas ilhas. Por sua fidelidade a Materasu, o Kuninushi desempenharia o importante papel de guardião da futura família imperial, e posteriormente o deus seria considerado o protetor de todo o Japão. Outras figuras divinas de destaque incluem Inari, o deus do arroz, conhecido por ser particularmente benevolente e também importante para comerciantes, lojistas e artesãos. O mensageiro de Inari é a raposa, uma figura popular na arte dos templos. Os 7 deuses da sorte, os Shichi-Fukujin, são compreensivelmente populares, especialmente Daikokuten e Ibizu, que simbolizam riqueza. Daikokuten também é considerado o deus da cozinha, sendo assim venerado por cozinheiros experientes. Como já vimos no início do vídeo, as religiões shintoístas e budistas tornaram-se intimamente ligadas no antigo Japão, e como consequência, algumas figuras budistas ou bosatsu, ou seres iluminados, tornaram-se kami populares entre os seguidores do shintoísmo, como por exemplo o Kannon, o protetor de crianças, das mulheres em processo de parto e das almas dos falecidos. Jizo, o protetor dos que sofrem, das almas das crianças falecidas. E Ashiman, o deus da guerra e dos guerreiros, principalmente dos samurais. Finalmente, alguns humanos também obtiveram status divinos após as suas mortes. Talvez o exemplo mais notório seja o estudioso conhecido como Tenjin, que foi injustiçado na corte e banido. Uma série de incêndios devastadores e pestes que ocorreram logo após sua morte atingiram a capital imperial, sendo interpretados por muitos como um sinal da ira dos deuses pelo tratamento injusto dado a Tenjin. O impressionante santuário Kitano Tenmango, em Kyoto, foi erguido em sua honra em 947 da Era Comum, e Tenjin tornou-se o deus padroeiro dos estudos e da educação. Santuários shintoístas, chamados também de jinjas, são locais sagrados dedicados a um ou mais kami, e há cerca de 80 mil desses santuários no Japão, onde características naturais e montanhas também podem ser considerados santuários. Os primeiros santuários eram apenas altares de pedra onde as oferendas eram feitas. Posteriormente, foram construídos edifícios ao redor desses altares, frequentemente inspirados na arquitetura de armazéns de arroz com telhados de palha. A partir do período Nara, no século 8 da nossa era, o design de templos passou a ser influenciado pela arquitetura chinesa, com telhados inclinados para cima e o uso abundante de tinta vermelha e elementos decorativos, onde a maioria dos santuários é construído utilizando madeiras do icônico cipreste Hinoki.
Os santuários são facilmente reconhecidos pela presença de um tori, ou portal sagrado, que consiste em 2 postes verticais com 2 travessas horizontais, que simbolicamente separam o espaço sagrado do santuário do mundo exterior. Esses portais são frequentemente decorados com um gorrei, que são tiras de papel ou metal, cada uma rasgada em 4 partes e simboliza a presença dos kami. Um santuário é administrado por um guji, ou sacerdote principal, e vários sacerdotes chamados kanushi. O santuário principal da comunidade é apoiado financeiramente pelas famílias locais, e ainda assim, as famílias particulares podem ter um santuário doméstico chamado kamidana, que contém os nomes dos membros da família falecidos e homenageiam o kami ancestral. Santuários maiores também contam com um grande salão de reuniões e bancas onde amuletos são vendidos pelas miko, as sacerdotisas. O santuário shintoísta mais significativo é o grande santuário de Ise, dedicado a Materazo, com um santuário secundário para a deusa da colheita, Toyuki. A partir do século VIII da nossa era surgiu a tradição de reconstruir o santuário de Materazo em Ise a cada 20 anos para manter a vitalidade. O segundo santuário mais significativo é o de Kuninushi, em Izumo Taisha. Esses 2 são os santuários shintoístas mais antigos do Japão, e além desses santuários mais renomados, cada comunidade local tinha e ainda mantém pequenos santuários dedicados a seus kami específicos. Há também o Santuário Meiji, localizado em Tóquio, e é dedicado aos espíritos do Imperador Meiji e da Imperatriz Shoken. Até mesmo os edifícios modernos podem possuir um pequeno santuário shintoísta em seu telhado, e alguns santuários são até mesmo portáteis, como os mikoshi, que podem ser transportados em cerimônias anuais chamadas de matsuri, que são transportados para locais de grande beleza natural, como cachoeiras, para purificá-lo e assegurar seu bem-estar futuro. Entre os festivais anuais mais importantes estão o Shogatsu Matsuri, bem como o Festival do Ano Novo Japonês, e também participam da celebração budista ou Obon. Visto que o shintoísmo não tem doutrinas ou ensinos formais, a sua maneira de promover a harmonia da comunidade através de rituais e festivais. Para estar em união com os deuses, contudo, os shintoístas creem que devem ser limpos e purificados de toda sua impureza moral e de seus pecados. A sacralidade dos santuários implica que os fiéis devem se purificar num ritual chamado Oharai, antes de adentrá-los, geralmente lavando as mãos e a boca com água. Ao se prepararem para entrar, fazem uma pequena oferta em dinheiro, tocam um pequeno sino ou batem palmas 2 vezes para chamar a atenção do kami e em seguida se curvam enquanto fazem suas orações, e um aplauso final marca o término da oração. Também é possível pedir que um sacerdote realize a oração. Como muitos santuários estão em locais de beleza natural, como montanhas, visitá-los é considerado um ato de peregrinação, sendo o Monte Fuji o exemplo mais notório. Os fiéis às vezes usam o mamori, que são pequenos amuletos bordados contendo orações para assegurar o bem-estar da pessoa. Como o shintoísmo não possui uma visão particular sobre a vida após a morte, cemitérios shintoístas são raros. A maioria dos seguidores são cremados e enterrados em cemitérios budistas. E de acordo com a crença shintoísta, a alma que partiu ainda mantém sua personalidade e é marcada pela contaminação da morte imediatamente após o falecimento. Quando a pessoa enlutada realiza cerimônias em homenagem ao falecido, a alma é purificada a ponto de eliminar toda a maldade, adquirindo uma natureza pacífica e benevolente, e com o passar do tempo, o espírito ancestral alcança o status de ancião ou divindade protetora. Assim, percebemos que a crença na imortalidade da alma é crucial para essa religião e influencia as atitudes e ações dos seguidores. O shintoísmo continua a ser uma parte importante da cultura e identidade japonesa, mesmo em tempos modernos, desde a arte e a arquitetura até os costumes sociais e festivais, como vimos. O shintoísmo não é apenas uma religião, mas também uma forma de viver que está profundamente enraizada na cultura japonesa há muitos séculos. Muitos japoneses participam de rituais shintoístas, como purificações e celebrações e festivais, mesmo que não se considerem religiosamente devotos. Os milhares de santuários são frequentados por pessoas em ocasiões especiais, como Ano Novo, casamentos e outras celebrações importantes, como o Sakura Matsuri,
que é o Festival das Flores de Cerejeira. O shintoísmo tem se adaptado às mudanças modernas, incorporando práticas contemporâneas enquanto mantém suas tradições. Por exemplo, muitos japoneses visitam santuários digitalmente e participam de cerimônias corporativas em que combinam elementos tradicionais e modernos, propiciando um grande fluxo de visitantes para o turismo e comércio no Japão. De acordo com uma pesquisa realizada pela Agência de Assuntos Culturais em 2019, aproximadamente 79% dos japoneses se identificam como shintoístas ou têm alguma afiliação com o shintoísmo. No entanto, é importante notar que o shintoísmo não é uma religião centralizada com um corpo governante ou hierarquia. Em vez disso, é uma coleção descentralizada de crenças, práticas e tradições que variam amplamente em diferentes regiões e comunidades pelo Japão. Como acontece com qualquer religião, o futuro do shintoísmo é incerto. Embora continue sendo um aspecto significativo da cultura e identidade japonesas, há preocupações sobre o declínio do número de sacerdotes shintoístas e a falta de interesse entre as gerações mais jovens. Além disso, tem havido debate sobre o papel do shintoísmo na sociedade japonesa contemporânea, particularmente no que diz respeito à sua relação com o Estado e o potencial para o nacionalismo. Apesar desses desafios, o shintoísmo continua a evoluir e se adaptar aos tempos de mudança. Continua sendo uma parte importante da cultura e identidade japonesa e provavelmente continuará a desempenhar um papel significativo no futuro, guiando os japoneses nos caminhos dos deuses. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tem também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.